Em 1978, o jornalista científico David Harvey escreveu o livro Is Imagine the Cloning of Man. No livro, David conta como foi produzido o primeiro clone humano 2 anos antes, em 1976. A história toda era fantástica demais para ser a verdade, mas incrivelmente muita gente acreditou, já que David era um jornalista médico que havia escrito para o The New York Times e para a revista Times. Segundo o que David relata no livro, em 1973 ele recebeu uma ligação de um milionário da Califórnia, nos Estados Unidos. O tal milionário nunca teve sua verdadeira identidade revelada, mas no livro ele é chamado apenas de Max. Max então ofereceu uma quantia enorme em dinheiro para que David conseguisse fazer um clone dele mesmo para ser seu herdeiro. Obviamente que David não conseguiria fazer isso sozinho e sabia que o sigilo era importante, tendo em vista que algo assim poderia ser considerado completamente antiético pela comunidade internacional. Então, ele selecionou vários cientistas para trabalhar neste projeto e assim foi feito. O local de trabalho foi uma minúscula ilha perdida no meio do Oceano Pacífico. Lá, os cientistas trabalharam por 3 anos, até finalmente conseguirem produzir um embrião humano viável com o DNA de Max. Para a gestação, foi escolhida uma nativa da ilha, que foi apelidada nos documentos de Sparrow, e depois de 9 meses, de fato, nasceu o primeiro clone humano da história. Para se ter uma ideia de como o livro foi bem aceito pelas pessoas, David fez uma reportagem de capa falando sobre ele no New York Post. Foi um sucesso de vendas, além de ter rendido a David uma audiência no Congresso dos Estados Unidos para explicar o que ele alegava no livro. Porém, nem todo mundo estava dando tanto crédito assim para o que o David dizia. A renomada revista científica Science publicou em março de 1978 um artigo cujos autores foram vários cientistas da área que desmentiram David e suas alegações do livro. Segundo o artigo, as técnicas que David detalhou no livro foram usadas na década de 60 e funcionaram em bratáquios, mas as evidências apontavam que provavelmente não funcionaria com mamíferos. Mas o fim da carreira de David ocorreu mesmo depois que o biólogo Derek Brownhall o processou. Na audiência, David foi intimado a reproduzir o experimento, mas não conseguiu, e por isso o juiz declarou que o livro era uma mentira e uma piada. Como consequência, David teve que pagar uma fortuna de indenizações e acabou falido. Apesar disso, David ainda dizia para todos que a sua história era verdadeira. Décadas depois, em 1997, em entrevista, David ainda afirmava que sua história era real, mas que muitos detalhes expostos no livro ele apenas supôs, já que não participou integralmente das pesquisas que levaram ao suposto primeiro clone humano da história. E lembrando que nesse mesmo ano, o primeiro clone oficialmente reconhecido foi criado, a famosa ovelha Dolly. Mas e você? O que acha? Não deixe de comentar. Se gostou, clique em gostei, não esqueça de se inscrever no canal, vire membro, se puder, clicando em seja membro e me siga lá no Instagram.